Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa de saúde e hoje vamos falar sobre saúde bucal na infância. A partir de quando devo levar o meu filho a uma consulta a um dentista? Chupar dedo pode prejudicar o sorriso dos nossos filhos? Sobre esses assuntos, nós vamos falar agora com a doutora Renata Terra, dentista infantil. É um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Ná. A gente que agradece. Então, a partir de quando que eu posso levar já o meu filho a uma consulta ao dentista? Bom, o ideal, né, é tá levando, assim, a partir do surgimento do primeiro dentinho, a gente já tá fazendo o acompanhamento do neném, porque aí eu vou estar sempre orientando a mãe, o jeito ideal de higienizar, né? Então, assim, surgiu o primeiro dentinho, já corre pro dentista, porque a partir daí a gente vai fazer o acompanhamento do neném para a vida toda. E a gente percebe que o neném ele já começa a ficar com a gengiva bem grossinha. Sim. Né? E aí as mães começam a prestar atenção porque dá febre em alguns casos, né? A criança tem diarreia e a gente já começa a suspeitar que o dentinho vai surgir, né? Exatamente. É uma fase bem chata, né, pro neném, assim, as mães até costumam sempre falar, ai, o que eu posso fazer para tirar isso dele? Infelizmente é uma fase chata que o neném tem que passar, não tem um remédio, uma pomada que vai curar isso deles, tem até uma pomada que a gente às vezes acaba indicando, mas eu sempre falo, é superficial. Isso é uma fase que ele vai passar, ele vai ter dor, o neném vai ficar irritado, né? Então, assim, o que ajuda nesse processo de erupção do dente do neném? É coisa gelada, coisa dura, então, assim, colocar o mordedor na geladeira é uma dica que eu dou para as mães e ajudam bastante. Uma chupeta. Isso, é melhor do que pomada. Eu falo que costuma ser mais anestésico para a gengiva do neném do que a pomada. Tem aquelas chupetas que vai a frutinha dentro, que a gente coloca no congelador. Aquilo lá é muito legal também, muito interessante. Colocar os mordedor deles na geladeira e dar geladinho. Então, assim, funciona mais do que qualquer outro tipo de remédio para essa fase chata que eles têm que passar. Não tem como escapar, Não né? tem como escapar. E depois que nasce, eles também começam a incomodar, porque fica coçando, eles querem morder. Tudo pôr na boca, né? Eles querem morder. E, assim, surgiu o primeiro dentinho, a gente já tem que começar com a higienização, né? Porque já começa com a fraldinha, limpar. Eu não sei, quando minha filha era nenezinha, então ela mamava muito, né, de madrugada. Então, a gente fazia a higiene primeiro com a fraldinha molhadinha, né? Tirava o excesso. Depois, eu lembro que enfiava, tinha tipo uma dedeira, né? Que era uma escovinha, passava. Sim. E eu sentia que ela gostava, porque acho que também fazia uma massagem. Essa dedeira, né? Muitas mães vão ao consultório que têm até dúvida, né? Quando o primeiro dentinho do neném nasce, acha que deve iniciar com a dedeira. Não, a dedeira, na verdade, nada mais é que um massageador de gengiva. Então ele não vai limpar. Ele não serve para higienizar, tá? Em relação a limpar a gengiva antes da criança ter dente, estudo comprova que não há necessidade se for leite materno. Mesmo que ele tiver dentinho de madrugada, não precisa assim, mamou no peito, já vou levar ele para escovar o dente. Não, leite materno não prejudica, tranquila. O que é assim, um pouco mais da gente se pensar, né, que deve já higienizar, mas é poucos casos, hoje as mães são mais cientes do tanto que é importante o leite materno para a criança, né? Mas existe caso que criança não pega ou a mãe não pode amamentar, aí já é um caso de se pensar sim em estar higienizando a mais, com a gaze, um paninho molhado, tá? Caso contrário, o leite materno não tem necessidade disso. Bom saber, né? Uma boa dica aí para as mamães. Tem muitas dicas, assim, muitas coisas mudaram, estudos, né, que mudam. Por exemplo, pasta com flúor, né? Até um tempo atrás, sempre falava que pasta com flúor era a partir de 2 anos de idade. Tem dentista mais antigo até que fala que é com 5. E, na verdade, é a partir do primeiro dentinho. A partir do primeiro entra com a pastinha. Já entra com a pasta com flúor. Com flúor.
E hoje é fácil encontrar no mercado, né? Sim, hoje é bem Tem fácil. bastante opção também. Antigamente era uma outra marca, Uma né? outra marca. Hoje tem bastante opção. E a gente vê que vem escrito, né? Então vem lá a partir de 2 anos, a partir de 6 meses. Vem escrito, né? Que fica até mais fácil hoje para os pais. Mas sempre tá pesquisando, passa com flúor. 1.000 a 1.100 ppm, tem a quantidade certa de flúor também. Tem que ter esse... Tem que ter essa quantidade de flúor, tá? É o que a criança precisa. E assim, o que varia muito é a quantidade, né? Que fala assim, meu filho é pequeno para usar flúor, vai prejudicar. Não, o que prejudica é o excesso. Então, assim, seu neném tem 6 meses, ele pode sim usar. Porém, na quantidade correta, que a gente sempre indica. E qual que é a quantidade correta? Para um neném é 1 grão de arroz cru. A gente costuma falar assim para mãe ter uma noção. É muito pouco. Tá? E para criança que já sabe escovar os dentinhos a partir lá de 2, 3 aninhos, qual que é a quantidade exata? Porque às vezes a gente fica bravo lá em casa que a Júlia enfia um monte, né? Ela coloca bastante. Passa bastante. E isso pode prejudicar? Pode prejudicar. Quantos aninhos ela tem? 6. 6 aninhos. A quantidade correta para a idade dela é 1 grão de ervilha, tá? Não é pôr a pasta assim de cabo a rabo na escova, olha não. Lá, criançada isso serve não pode. Tanto para adulto também, tá? Tanto para criança quanto para adulto. Não precisa exagerar. Não precisa exagerar, não deve exagerar, porque na verdade prejudica. Isso, porque o que limpa mesmo é a escovação, isso, né? É a escovação, que nem o flúor da pasta é muito importante, mas tudo que é em excesso faz mal. Eu lembro quando a gente era criança que surgiam umas manchinhas brancas nos dentes. É por causa do flúor? Sim, o excesso de flúor pode causar fluorose, tá? Mas isso também vem a questão da cárie. Muitas manchas brancas pode ser início de cárie. Então não também. Tem nada a ver. Tem que sempre estar averiguando, nunca ter um diagnóstico próprio em casa. Falar assim, é mancha branca, eu acho que é flúor e vamos deixar passar. Às vezes não é isso. Às vezes é um início de cárie, tá? Porque muitos pais acham que a cárie é o pontinho preto, né? Se não tem pontinho preto, tá tudo certo. E não é. Ela começa esbranquiçada, amarronzada, até chegar no pontinho preto. Hoje as crianças, elas escovam, né, o dentinho, assim, a gente fica em cima supervisionando, mas antigamente tinha um líquido, eu não sei se ainda tem, roxo, que você passava para saber que depois da escovação se estava tudo limpinho. A escovação não tira totalmente a placa bacteriana da criança que vai se formando. Tanto criança quanto adulto precisa dessa limpeza, tá? Então, e a criança, ela já pode ir hoje no dentista e fazer uma limpezinha? Pode, deve estar fazendo. Porque assim, como que a gente começa o acompanhamento? Quando a mãe vê que já vai surgir o dente, a criança já começa a ficar irritadinha ali, ter febre, colocar tudo na boca, a gengiva ficar grossa. Então a mãe já procura a gente, né, pra já saber a orientação. Tanto para a fase que eu expliquei, que é essa fase chata que eles têm, de dor, de irritação. Então elas já querem saber, pelo amor de Deus, o que vai fazer para acalmar o neném. Tanto como que vai começar a higienização, com o que, se é escova, se é dedeira, se é pasta com flúor, sem flúor, não usa pasta. E aí, a partir desse momento, vai ser o meu primeiro momento com a criança e daí em diante o acompanhamento a cada 6 meses, sempre tá acompanhando, aplicando flúor, aí fazendo a limpezinha quando necessário, né? Doutora, a gente vê que tem muitas crianças que ela tem o hábito de chupar dedo, né? Isso pode... Até mesmo a chupeta, né? Isso pode prejudicar o sorriso da criança? Os dentes vêm para frente por causa da chupeta ou por causa do dedo? Vem, realmente a chupeta, o dedo, qualquer tipo de bico é prejudicial, tá? Eu costumo falar que o dedo é mais que a chupeta. Assim, nenhum dos dois é indicado, né? Mas o dedo acaba sendo pior, porque a criança coloca uma força maior ali no dedo. Então, ela acaba colocando uma força maior no céu da boca dela. Isso, parece, né, que o céu da boca já dá uma deformadinha, né? E aí fica aquela famosa mordida aberta, que é mesmo com a criança fechada, você vê que você consegue colocar o dedo dentro dos dentinhos dele. Então, assim... O bico, o dedo, quanto mais puder evitar ou não der,
melhor só para criança. É porque quando a criança começa a chorar, a mãe já fala, vamos colocar uma chupeta, né? Já quer colocar chupeta, né? Eu ouço muito assim, ai, meu filho não tá pegando, eu já vi até na internet. Ai, meu filho não tá pegando chupeta, o que eu faço pra que pegar? Bom, agradece, né? Eu falo, reza pra não pegar, né? Graças a Deus não tá pegando. Mas aí muitas quer que pega. Então, e eu sempre falo, pegou, aí dá 2 anos as crianças, elas vêm assim, ai, agora eu quero tirar, como que a gente vai tirar? Nunca pode tirar a força, porque já que a criança pegou, ela tem um apego à chupeta, né? É uma coisa que ela gosta. A mesma coisa tirar da gente, algo que a gente gosta muito, assim, bruscamente. Um celular de hoje em dia. Tira teu celular do nada, fica perdido, né? Você fica perdido. Então, assim, já que a criança faz o uso dessa chupeta, aí agora a gente vai ter que ter paciência e conversar, várias dicas eu passo pra mãe, né? Pra tirar de uma forma natural. Sim. Não simplesmente, ai, agora você fez 2 anos, vou tirar sua chupeta, vou esconder, pode chorar, pode ter febre, pode sofrer, que tem que tirar. Não, porque quem ofereceu aquilo pra criança? Exatamente. Né? Ofereceu, foi os pais. Agora tá querendo tirar, bruscamente, né? Eu vejo muita, assim, eu já vi casos de passar chia, né? Aquela sementinha pra falar que é bichinho. Eu particularmente sou bem contra todos esses tipos de dica. Eu já vi coisas terríveis, né? Passar até cocô de galinha na Então, chupeta, coitado dessa criança. Ah, não, tem que ser de forma natural. Sim. Eu sempre falo, oferece algo em troca, mostra foto de como o dentinho vai ficar. Isso. Eles acabam assustando, sabe? Antes de trocar os permanentes, entra no famoso Google, né? Que hoje salva a gente para tudo. Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Então, coloca imagens de como vai ficar. A criança já acaba entendendo. Fala, ó, você quer que seu dentinho fique assim? Vamos trocar, vamos deixar aqui. Pega um personagem favorito da criança, fala assim, ó, vou deixar na porta. E o personagem vai vir buscar e vai te deixar um presente. Então, assim... fazer essa troca, tem né, várias de uma maneira dicas, mais saudável, né? Uma maneira mais saudável. E aí, estragou o dente, né? Assim, o sorriso ficou feio, os dentes vieram para frente. Quando que é a hora certa de pôr o aparelho? De colocar o aparelho? Isso varia muito de criança para criança, tá? Para estar colocando o aparelho, não necessariamente precisa esperar ter todos os dentes permanentes, tá? Porém, quando a gente pensa em aparelho... pensa só naquele aparelho que é o de trocar a borrachinha, né? E não existe vários outros tipos, o aparelho que vai no céu da boca, principalmente criança tem a mordida muito aberta, acaba tendo que usar esse outro antes. Então, assim, a criança largou a chupeta, conseguiu fazer esse processo com ela, já pode estar levando ela pra gente já ver como que vai começar, qual o aparelho indicado para ela, pra gente já conseguir, quanto antes levar, melhor, né? Quanto desde cedo levar, melhor. Mas aí precisa esperar acabar todo esse processo. Sim, não tem uma idade específica, Não né? tem uma idade específica, varia muito de criança. Sim. Doutora, como que é a questão hoje do medo da criança? Porque a gente vê que hoje as crianças são bem mais espertas, né? O adulto de hoje... quando era criança, tinha muito medo de ir no dentista, né? Por causa do motorzinho, barulhinho, chuveirinho, né? Então, hoje a gente vê que tem adultos que têm medo de dentista, né? Morre de medo. Tem. E hoje, como que você sente isso com as crianças? Olha, eu falo que as crianças hoje é bem evoluída, né? Em relação a isso. Tanto assim, tudo modernizou, né? Graças a Deus, as coisas mudaram. Eu atendo adulto também, os familiares dos meus pacientes pequenos, mãe, pai, irmãos adultos. E eu falo assim, eu tenho adulto que tem mais medo do que as crianças. Sim, muitos, né? E por que isso? Porque antes não tinha esse trabalho de prevenção, que é o que a gente tem hoje. Já ia porque estava doendo. Porque dente, assim, qual né? que é o nosso lema hoje? Prevenir é melhor que tratar. Sim. Então hoje a gente faz um trabalho de prevenção na criança para ela nem chegar a ter cárie. Ela vai nesse acompanhamento desde neném. Então passa flúor, faz a profilaxia, que é a limpezinha, né? Se tiver cárie, como tá em acompanhamento, é uma cárie logo de início que a gente já consegue estar tratando. Então, assim, os adultos vêm de um passado meio traumático, né? Exatamente. Muitos, assim, eu ouço falar, eu tinha cárie e o dentista tirou,
né? O Ia dentista na escola, ia na né? escola, Tinha o dentista é o que eu e ele mais... arrancava. E aí agora eu tenho medo. E eu acabo fazendo esses segmentos assim, eu atendo o filho, eu acabo atendendo a mãe, o pai, o irmão, né? E eu atendo da mesma maneira, porque o medo é o mesmo para todo mundo, exatamente. né? O mesmo medo da criança, o adulto acaba tendo também. E aí você tem que passar tranquilidade, né? Saber passar confiança, é a mesma coisa que eu faço com a criança ali. Meu primeiro momento com a criança, principalmente assim, aquela criança que foi a primeira vez ao dentista com 2 anos, 3, que não teve acompanhamento desde neném. Mas 2 anos, 3, é uma idade legal também para estar começando. Já que passou de neném, é uma idade legal para estar começando. Na minha primeira consulta, eu tenho que pegar a confiança da criança. Não adianta ela já chegar no meu consultório, eu sentar lá na cadeira e falar, vamos ver o que tem para fazer aqui e fazer. Não, a minha primeira consulta é um momento que eu tenho para conhecer a rotina dela, os hábitos alimentares, né? Os hábitos de higiene. Tranquilizar mais, né? Mostrar tudo que eu tenho ali. Então, assim, é um ambiente preparado. Eles têm que se sentir à vontade, eles têm que pegar confiança em mim. Eu converso com a mãe, explico sobre a higienização, a pasta, ensino a criança a escovar, como que ela vai escovar. Então, eu não faço nada mais além disso. Na segunda consulta, ela já vem bem mais tranquila, porque ela sabe onde ela está indo, né? Ela sabe. Já tem a confiança. Já tem a confiança. É isso mesmo. E você faz um trabalho bem bonito também na escola particular, na escola infantil Roda Peão, Sim. atende as crianças lá, ensina a escovar dentinho. Como que é esse trabalho? Aproveitar, vou mandar um beijo aí para a Silvânia, né, da escola Roda Peão, para o Wagner também, que eles são parceiros nossos, né? E a escola tem profissionais excelentes, né? Tem psicólogo, dentista, tem aula de balé, tem bastante coisa legal lá também. E a doutora atende lá, né? Sim, a gente tem uma parceria lá com a Silvânia, com o Wagner, né? Com a Escola Roda Peão. Já fazem 4 anos dessa parceria, que é um sucesso, dá muito certo. 4 anos já? 4 anos já que a gente está com essa parceria. E eu tô sempre passando lá pela escola. Então, assim, lá principalmente, quando a criança, ela já chega assim, eu quero ir na Tia Rê. Porque eu vou lá, eu brinco, eu passo tarefinhas, né, para eles fazer umas atividades, né? Isso. Então, assim, eles são super familiarizados comigo lá. Eu passei por lá semana passada, aí às vezes tem criança que entrou nova esse ano, que às vezes, né, a pandemia veio aí, então a gente deu uma bloqueada. Agora que o pessoal tá voltando? Agora que tá voltando, então tem criança que às vezes acabou não me conhecendo. E a mãe já ligou, falou, nossa, meu filho teve contato com você lá na escola, ele te adorou, ele quer passar com você aí. Olha, então já assim, é meio caminho andado. Sim, né? A criança já conheceu, já sabe como que é, e aí já não tem mais aquele medo, não né? Não tem, então, porque a dentista, né, antes dentista era tudo assim... Tudo branco, não tinha nada de diferente. Então agora a gente coloca um jaleco colorido, um jaleco de bichinho, uns bichinhos na sala. Eu vou até a escola com um jaleco todo desenhado, então eles já ficam encantados. E aí você chega lá, ensina a escovar os dentinhos. Eu ensino a escovar. Assim, cada vez que eu vou lá, eu acabo fazendo um trabalho diferente, né? Então às vezes eu levo um por um até o banheiro, ensino a escovar. E, tipo, eu sempre levo alguma atividade, fora a escovação. Uma vez eu levei um dentinho triste e um dentinho feliz. Aí eu levei doces e frutas, né, escova de dente. Eles tinham que colar o que fazia parte de cada dente. Foi um trabalho bem legal, assim, também, que eles ficaram encantados. Fizeram certinho, então eles iam lá, colocavam chocolate no dente, a pasta de dente no dente feliz. E foi muito bacana, né? Eles já sabem. Eles são bem conscientes, né? Eles são bem evoluídos. As crianças de hoje, em geral, são bem evoluídos. E a do Roda Peão, que eu tô sempre acompanhando lá. Então, assim, eu chego, eles já... é a Tia Rê, a dentista da escola, a tia dentista, né? Milhares de nomes, a gente... no mercado, em tudo, né? Em todo lugar. Nossa, é tão gratificante. E é bom que eles vão para uma consulta, né? E acaba pai, mãe, porque você atende não somente criança, né? É legal falar que você atende
desde um pai, uma mãe, e o atendimento é o mesmo, viu, gente? Ela fala com a gente como se fosse uma criança mesmo. E isso é legal, porque como você falou que o adulto hoje ainda tem medo, né? Então a gente tá lá com a boca aberta, não sabe o que tá acontecendo, então é legal você explicando, ó, tô fazendo isso, e toda hora perguntando, né, tá doendo, tá incomodando, tá tudo bem, né, tá tudo bem, e eu acho que é isso que é o importante, né, pra gente perder um pouco desse medo, né. Isso é uma forma bem natural, às vezes eu tô atendendo algum adulto assim, eu tô falando de um jeito tão assim, eu falo, nossa, eu tô atendendo adulto, não tô atendendo criança, né. Mas é natural, Sim. Porque assim, até com criança, eu não gosto de enganar a criança. Fala assim, tem que dar anestesia, mas a criança tem que estar ciente de tudo que vai acontecer com ela. Exatamente. E aí você tem que preparar a criança para isso, né? Então tudo que eu for fazer na criança, agora eu vou usar o espelhinho, agora eu vou usar o motorzinho, mas a gente acaba usando outro nome, o chuveirinho, o trenzinho, né? Os outros nomes. Mas a criança é sempre ciente do que vai fazer. Sim, do que tá acontecendo. Do que tá acontecendo. Porque a gente já tem medo. E aí, medo do que não sabe o que vai acontecer, eu acho que é pior ainda. Doutora, né? a partir assim dos 6, 7 anos, quando começam a cair os dentinhos, né? Tem criança que demora mais, né? Eu tenho a minha filha de 6 anos que os dentes dela não ficam mole, né? Então, os 2 dentinhos que precisou arrancar porque nasceram, né? Foi com a doutora Renata, né? Então, precisou arrancar mesmo. E eu percebo que os dentes dela não ficam mole. A gente deve se preocupar ou espera que é normal até uns 8, 9 anos? Olha, cada caso é um caso, tá? A gente tem que ficar tranquila até um certo ponto, ok. Eu costumo falar que tem uma média, né, dos dentinhos nascerem, dos dentinhos ser trocado, mas a média não significa que seja uma regra. Não necessariamente, né? Qual que é a média de nascer? 6, 7 meses? Não necessariamente vai nascer com 6, 7 meses. Tem neném que nasce com 5. Sim. Minha filha nasceu com 1 ano e 1. O primeiro dentinho dela nasceu com 9. Então, 9 meses. O do meu outro filho nasceu com 10. Então, assim, não tem uma regra. Sim. É errar nascer com 1 ano e 1 mês? Não. Foi o tempo dela. Tá? Quer dizer que vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais para trocar. Tem aluninho da sala dela que já tá passando lá comigo, que já tá na troca dos dentes. Que já tem dente permanente embaixo, tá trocando de cima. O dela não tá nem mole ainda, né? E cada um no seu tempo, Cada um né? no seu tempo. O dela demorou mais para nascer, vai demorar mais para tratar. Mas o que tem que observar? Tem criança que tem dificuldade de tá caindo esse dente como? Você vê que já tá nascendo permanente atrás e o de leite ainda, né? O tecido de leite tá lá ainda, tá firme. Às vezes um pouco mole, mas tá resistente em cair. Aí é a hora que tem que levar pra tá tirando esse dentinho pro permanente nascer no lugar certo, tá? Não deixar o permanente nascer lá também e deixar o de leite cair. Viu que tá apontando. Porque assim, o permanente, quando ele quer nascer, ele vai nascer. E se o de leite estiver lá, ele vai sair onde tiver o espaço ali, atrás, na frente. Então, assim, viu que pontou, tá querendo rasgar já a gengivinha ali para nascer o permanente, aí é a hora de tirar o tecido. Mas caso contrário, tiver tudo saudável, é o tempo da criança. E aí, eu lembro que a minha filha ela nasceu com os 2 dentinhos bem lá atrás, né? Porque não tinha espaço. E a gente até se preocupou de início, né? Vai nascer torto, vai ficar tudo torto, mas foi tão rápido, né? Tirou, ele já, acho que a própria língua, ele vai pro né? lugarzinho dele. Foi pro local certinho, ficou retinho, né? Por isso que é igual você fez mesmo. Viu que já tá nascendo no lugar errado, que o de leite não caiu, não espera nascer todo o dente pra falar assim, o de leite vai cair, ele tem que cair, é natural dele cair. Às vezes não cai, às vezes precisa desse processo. Porque ele vai procurar um espaço pra nascer e vai nascer no lugar errado, né? Então, assim, tirando quanto antes, viu que pontou o permanente, tirando quanto antes, o permanente acaba entrando no lugar. Isso não significa que a criança não vai precisar de aparelho, isso são casos e casos que, né, aí interfere a chupeta, a genética, enfim. Doutora, eu sei que acho que é raro, eu nunca tinha visto, mas eu conheço uma pessoa que ela é adulta, tem mais de 30 anos e ainda tem dente de leite. Não caiu.
É assim, não é tão raro, é mais comum do que a gente imagina. É? Tem bastante. Olha só. E se deixar assim, uns acabam caindo, mas não tem mais troca, tá? Não é que se cair, um dia que cair eu tirar esse de leite, Não vai vai nascer um nascer. permanente, não vai nascer. E isso, o que que acontece? É uma má formação? Depende muito de pessoa para pessoa, às vezes acontece muito sim. E aí, mas é nesse comum. caso, se cair, se vier a cair, Não tem nasce. que fazer o implante. Aí tem que partir para a parte de implante. E é legal, então, queria que você falasse um pouquinho lá da sua clínica, né? Que lá tem o seu marido, Tem, que também é o Dr. dentista, Marcos, né? Ele é na parte de cirurgia, então ele faz implante, exodontia, né? Tirar, que são os dentes do siso, os terceiro molar. E ele é bastante da área de implante, protocolo. Então, assim, lá a gente abrange todas as especialidades lá na clínica. Eu tenho um segmento que é a criança, tem do adulto e também a parte de aparelho, né? Aparelho ortodôntico também é comigo. Então, assim, até quando a criança vai te acompanhar? Até por muito tempo, até ficar adulto. A não ser assim, que seja a parte cirúrgica, que aí já é o meu esposo que... E tá tudo ali também. E tá tudo ali, né? Passa então, por favor, o endereço, um telefone, se vocês têm rede social, para o pessoal te encontrar, né, quando precisar de um serviço aí. A clínica fica na rua 7 de setembro, 643, a Dentes Primer. O telefone é 3041-2066. Esse telefone é fixo e WhatsApp, tá? E aí vocês podem estar entrando em contato com a gente, pode olhar, pode dar uma pesquisada na nossa rede social também. Tem a rede social da clínica, né? O Instagram Dentes Primer. Tem o meu, doutora Renata Terra. Tem o meu esposo, o Dr. Marcos Menegasso. E lá, assim, eu tô sempre postando dicas também diárias de criança. Posto foto da a pasta ideal. Então, assim, tem sempre um conteúdo legal. Seguir. É legal Bacana. seguir. Tem sempre um conteúdo, tanto no meu, quanto no meu esposo, tanto no da clínica, que aí né? A gente posta todas as especialidades lá junto. Então é bem bacana estar seguindo, assim. É isso mesmo. E aí vamos trazer então qualquer dia, né, o Júnior, o Dr. Marcos, para vir Sim, aqui vai ser um também. prazer, ele vai adorar. Tá joia. Doutora, muito obrigada pelas dicas, viu? Respondeu aí, tirou todas as dúvidas, né? Acredito que de muitas mamães, né? Eu agradeço. E a gente pode voltar também, né? Eu gostaria que você voltasse aqui mais vezes para a gente falar também de outros assuntos. Claro, vai ser um prazer. Te agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E com certeza vamos marcar uma outra conversa, um outro bate-papo e a gente abrange outros assuntos, outras dúvidas. Ou até mesmo infantil, porque se a gente ficar aqui, a gente, né? Fala Tem muito tarde assunto, inteira, tem tem. muito assunto. Então, assim, vai ser um prazer voltar. Eu Tá agradeço. bom? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Qualquer dúvida, então, procure a doutora Renata Terra, lá na rua 7 de setembro, Isso, 643. 643.